Mas eu gostaria que o senhor alinhavasse isso aí, da proclamação da República até os episódios de 64, onde se fala tanto no chamado golpe militar, no governo militar, no período ditatorial, quando nós sabemos que tudo isso acabou sendo protagonizado pelo próprio Congresso Nacional, que chamou as Forças Armadas, né, no momento em que o país estava à beira do abismo, se não já no abismo. Então, eu gostaria que o senhor fizesse essa evolução histórica de forma sucinta. Olha, Paulo, o que acontece? Eu falei aqui no começo a questão da defesa da pátria, né? Então, a pátria ela tem que ser defendida, às vezes das ameaças externas e das vezes dela mesma. O Exército, no século XX, ele enfrentou por 3 vezes a tentativa do movimento comunista internacional de se assenhorar e implantar aqui no país um regime que não era o que nós desejávamos. Então, o Exército foi claramente o instrumento da nação para impedir que a nação fosse comunizada. Foi isso que ocorreu. Tivemos 20 anos de governos, digamos, autoritários, porque qualificar de ditadura eu acho forte, né? E ouso aqui dizer que as mesmas pessoas que chamam os presidentes militares de ditadores chamam Fidel Castro de presidente. Então, eu acho complicado isso. E digo que a verdade histórica sobre os fatos ocorridos naquele período só virão a fundo mesmo quando todos os atores tiverem desaparecido. E aí os historiadores puderem se debruçar sobre isso de forma isenta. Mas, mais uma vez, eu repito que eu não vejo aqui no momento que a Brigada Militar não tenha condições de cumprir sua missão, né? Atesto a capacidade e a competência dos nossos brigadianos. Eu lhe pergunto, em algum momento as Forças Armadas legislou em causa própria? Jamais. Jamais. Né? Durante os 20 anos, né, vamos dizer, de 1964 até 1985, né, onde os 5 generais se revezaram no poder, não houve nenhuma legislação que beneficiasse especificamente as Forças Armadas. Não tivemos aumentos extraordinários de vencimentos, não tivemos investimentos vultosos para, né, a mudança e a melhoria das nossos quartéis, de nossas residências, né, de compras vultosas de material, de armamento, nada. Durante todo aquele período, o governo estava muito mais voltado para as necessidades da nação como um todo do que as necessidades particulares de suas Forças Armadas. A corrupção ela vai acabar o dia que nós tivermos menos Estado e mais liberdade, mais liberalismo e menos estatal. Paulo Sérgio, comandante Mourão, se houver o clamor da população por intervenção militar no país, o Exército vai atender? O Exército vai cumprir a missão constitucional, muito claro. Vamos garantir a lei e a ordem e garantir os poderes constitucionais, ou seja, garantir que a nação funcione. Essa é a missão do Exército, muito claro. Assim como eu estou te dizendo, né? A nação pediu a intervenção das suas Forças Armadas. O que eu considero é que nós temos aí uma crise na sociedade, uma crise dos valores na sociedade, né? A sociedade ela se tornou muito difusa, né? Muitos interesses pessoais acima do interesse coletivo, né? Essa é uma crise que eu considero preocupante, né? E que a gente vê em todos os lugares, é o aluno que espanca a professora, né? São coisas que a gente não estava acostumado e que de uma hora para outra surgiram e que nós vamos ter que em algum momento, né, ter que reverter essa situação, porque somente com uma sociedade sã nós teremos uma nação sã. Como o Exército vem fazendo a sua parte, dioturnamente, né? Estamos dentro dos nossos quartéis, mantendo o nosso treinamento, estando prontos para assumir qualquer situação que a nação precisar. Então, se a nação precisar, como precisou há pouco no Rio de Janeiro, que nós ocupássemos complexos lá de comunidades lá da Maré, e onde nós ficamos mais de um ano, tivemos um companheiro morto, 27 companheiros feridos, né? Ninguém sabe disso, né? Se a nação precisar, nós estaremos prontos. Paulo Roberto Mack, a possibilidade de voltar os militares governarem de novo o nosso país, ela existe? Seria uma boa para todos nós, está dizendo o Mack aqui, mas o general já respondeu. Eu digo aí para ele, existe, desde que eleito. Falta ainda para as Forças Armadas assumir o comando no Brasil. Está respondido. Sermos eleitos. Já está respondido. Deixa eu ver, mas... General Mourão, boa noite. Como o senhor vê as pessoas que na época da ditadura eram consideradas criminosas, hoje estão no poder? Valério Vasconcelos Machado. Lembro sempre da palavra de Caxias, da anistia. Os brasileiros todos voltaram a assumir
após 1979. Os que estão no poder conquistaram esse espaço eleitos pelo povo. Democraticamente. Democraticamente. Boa noite, Paulo. Na opinião do general, o que deve ser realizado para minimizar estes fatores para menor sofrimento à população? Em que medidas o Exército Brasileiro pode contribuir com a mudança que todos esperamos? Grande abraço, Jailson Amaral. Essa é uma pergunta, fazer uma dissertação, né? Na realidade, tem que haver um planejamento de modo que a gente consiga sair da crise econômica. Uma vez saindo da crise econômica, né, vamos lembrar sempre, não sei se era o Clinton que era atribuída a frase, né? It's the economy, stupid. Né? Então, melhorando a economia, a política pode ser que consiga retornar ao seu curso normal. E o Exército, volta a falar, o Exército cumpre a missão constitucional. Lei e a ordem, poderes constitucionais estarão sempre garantidos pelo seu Exército. Nara Nonemaker, tem algum militar com a coragem dos nossos 5 presidentes militares para enfrentar a salvação do Brasil? Os que estão botando muita parede aqui. Coragem não falta. Vamos sempre lembrar o seguinte, eu acabei de dizer que os fatos ocorridos há 50 anos atrás só serão corretamente estudados daqui a outros 50 anos. Vamos lembrar que ano passado nós estávamos no centenário da Primeira Guerra Mundial e novas interpretações surgiram. Paulo Sérgio Bueno pergunte ao general se ele não teme esse envolvimento do Exército com a sociedade, pois traria para dentro dos quartéis a corrupção. Não, nós acreditamos firmemente nos nossos valores. Né? Existe uma coisa que é muito importante que a população saiba sobre a característica dos oficiais e sargentos do Exército, que são o núcleo duro do Exército. Né? No auge da nossa juventude, nós estamos lá dos 18 aos 22 anos, comendo, dormindo, subindo morro, descendo morro. Então nós nos conhecemos profundamente. Isso cria uma identidade própria. Sobre o significado daquele seu pronunciamento dia 25 de agosto do ano passado, que eu lá estava, lá no Regimento de Cavalaria, aqui em Porto Alegre. No dia fez um pronunciamento forte, né? Não, no dia 25 de agosto do ano passado, dia do soldado. Quis deixar muito claro para os meus subordinados, né, a influência do Duque de Caxias, os valores que o Duque de Caxias tinha passado para a gente e mostrado que o Exército, né, sempre esteve ao lado da nação. E ali nós demos o brado do Malé, né, do Marechal Malé na Batalha de Tuiuti. Né, que na Batalha de Tuiuti, durante a Guerra da Tríplice Aliança, Malé mandou cavar um fosso na frente das posições da artilharia e as cargas da cavalaria paraguaia primeiro caíram dentro daquele fosso. E aí ele bradou, eles que venham, por aqui não entram. Mas o senhor não terminou, por aqui não entra. Não, por aqui não entra. Foi essa a resposta? Eles que vêm, a tropa respondeu, por aqui não entra. Mas lá no regimento aquele dia foi essa a resposta da tropa? Eu não entendi. É isso aí. Não entendi bem. General Mourão, o Exército Brasileiro estaria preparado para uma guerra hoje? Sim, lógico. Se não tivéssemos preparados, estaríamos enganando a nação, pô. Assim, a realidade é a seguinte, a educação nas Forças Armadas, eu cito em particular o Exército, eu fui vice-chefe do Departamento de Educação e Cultura. A educação no Exército é levada muito a sério, a educação continuada, ela começa no Colégio Militar, todos são testemunhas do que é o Colégio Militar, do impacto que o Colégio Militar causa na sociedade como um todo, não é? Dos destinos que tomam os alunos do Colégio Militar, que hoje estão espalhados pelos mais diferentes pontos do país. Teve gente que tentou terminar. Né? Sim. Então, começa no Colégio Militar, na Academia Militar. Nós temos uma integração na academia com diversas universidades e as pessoas... Existe sempre aquela visão de que o militar é um ser truculento, né, autoritário, e quando há a convivência, chega-se à conclusão que as coisas não se passam dessa forma. E a educação é muito séria dentro do Exército, é educação continuada. Você não para de estudar nunca. Bem, Paulo, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, foi um programa franco, aberto, nós respondemos aqui dentro dos 2 princípios básicos da nossa instituição, da disciplina e da hierarquia, né, todos os questionamentos que foram lançados, e o que eu quero deixar como grande recado à sociedade gaúcha, né, e à sociedade brasileira que nos ouve também, é que confie no seu Exército. O seu Exército, né, ele está pronto para, como eu disse no começo, lutar e vencer as guerras que a nação tiver que travar. E para cumprir a sua missão constitucional, garantir a lei e a ordem e garantir os poderes constitucionais. O Exército está aí. Podem não vê-lo, mas confiem nele. Olha, então, parabéns, um grande abraço, traduza isso aos seus comandados lá, e parabéns pela
dignidade e pelo orgulho que todos nós temos das Forças Armadas e por esse primeiro lugar na pesquisa encomendada pela OAB, revelado pelo Ibope. Muito obrigado, Paulo, e concluo com o brado do Comando Militar do Sul, que é o Comando Blindado do Exército. Aço! E aqui está. Assim como eu estou te dizendo, né? A nação pediu a intervenção das suas Forças Armadas. Eu digo aí para ele, existe desde que é eleito. Falta ainda para as Forças Armadas assumir o comando no Brasil. Está respondido. Sermos eleitos. Já está respondido. Deixa eu ver, mas... E o Exército, volta a falar, o Exército cumpre a missão constitucional. Lei e a ordem, poderes constitucionais estarão sempre garantidos pelo seu Exército. Nara... Ele bradou, eles que venham, por aqui não entram. Mas o senhor não terminou, por aqui não entra. Não, por aqui não entra. Foi essa a resposta da Eles que venham, a tropa respondeu, por aqui não entra. Mas lá no regimento aquele dia foi essa a resposta da tropa? Eu não entendi. É isso aí.